Muito bom poder, como igreja, terminarmos o sábado, terminarmos as nossas 10 horas de jejum e oração, na presença do nosso Deus. Amém? Alguns tiveram a oportunidade de jejuar, Deus seja louvado por isso. Outros, por alguma questão, não jejuaram. Claro, você não é mais santo ou menos santo por isso. Alguns permaneceram aqui um tempo, outros parte do tempo. O importante de tudo isso é que todos nós estamos aqui buscando o poder de Deus. Amém? Hoje eu quero convidar você a refletir comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Você pode abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15. No sábado passado eu falei rapidamente e disse também que hoje estaríamos voltando a esse texto, a esse Evangelho onde nós temos o princípio da conexão com Cristo. A importância da conexão com Cristo. E o autor aqui, ele utiliza, claro, ele apenas está relatando as palavras de Jesus, ele utiliza a vinha, a videira. Nós temos a vinha de Maribor, ou Maribor, na Eslovênia, que é a vinha mais antiga que talvez exista nos dias atuais. Cerca de 500 anos, essa vinha está aí, produzindo vinho, produzindo fruto, melhor dizendo, e do fruto há uma produção de vinho. 500 anos de idade, um pouquinho mais, é a idade desta vinha, e cerca de 35 a 55 quilos anuais são retirados de uvas, resultando em cerca de 100 garrafas de vinho de aproximadamente 250 ml. Você acha que é caro, sim ou não? Na verdade, o vinho desta vinha, ele não é vendido. É apenas itens para presentear reis, presentear autoridades, porque de fato um vinho de uma videira como essa, não temos dúvida que seria de um valor talvez bem elevado. Mas a curiosidade dessa vinha é que ela passou por guerras, ela passou por circunstâncias, algumas pestes vieram ali, acometeram, e essa vinha, ela durou, está lá até hoje. Guerras, o tempo, os séculos, e ela continua produzindo o fruto. Mas eu faço uma pergunta. Se essa vinha não tivesse produzindo o fruto, o que você acha? Ela estaria onde está hoje, sim ou não? Não. O que faz dessa vinha, dessa videira relevante é o fruto. E mais do que o fruto, o que torna a realidade do fruto é a conexão dessa vinha com uma videira que tem as suas raízes muito sólidas. Conexão. E esta conexão é que gera produção, foi capaz de perdurar séculos, guerras, problemas, circunstâncias. Conexão. Guarde isso aí, porque é isso que nós vamos falar. Conexão. Eu quero que você vá aí a João 15. Nós vamos ler o verso 1, vamos ler o verso 4, vamos ler o verso 5. A minha Bíblia diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto que nós lemos faz parte do discurso de despedida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou essas palavras cerca de 24 horas antes da sua crucifixão. O discurso de Jesus de despedida, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, do versículo 31 do capítulo 13 ao capítulo 14, 31. E a segunda parte desse discurso está aqui, no Evangelho de João, capítulo 15, que é dividido também em outras duas partes, do versículo 1 ao versículo 8 e do versículo 9 ao versículo 16, que tem um elo que liga essas duas seções do capítulo, e o elo é permaneça. Permaneça. Nos primeiros versículos, permaneça na videira, Jesus. Na segunda seção, permaneça no amor de Jesus. Permaneça, conexão de uma videira com um ramo. Jesus, segundo o texto, ele é a videira verdadeira. Ele veio para cumprir isso. Você olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que Israel, a princípio, era denominado de uma videira, mas aqui Jesus vem, eu sou a videira, eu sou o cumprimento. E alguns chegam a dizer que Israel não cumpriu o propósito pelo qual Jesus havia determinado, e Jesus agora vem como a videira verdadeira para cumprir. Mas o ponto central? Conexão. Conexão com Cristo. Mas tem algo muito profundo no texto, e é disso que eu quero falar nesta tarde. Profundo e curioso. Lembrando que é Jesus que está falando, e Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Mas olha que interessante. Jesus, como a videira verdadeira, ele também, sendo apresentado como essa videira, os ramos incorporados à videira também são parte, são a videira verdadeira. Curioso e profundo. O ramo é a videira. Como assim, pastor? É isso que o texto está dizendo para nós. Jesus, como a videira verdadeira, assim como todos os que estão incorporados a Ele, são a videira verdadeira. E onde eu quero chegar? Um autor do século XIX, Andrew Murray, Abide in Christ, o livro, tão perto é a união entre a videira e o ramo, que cada um é nada sem o outro, que cada um é totalmente e somente para o outro. Profundo isso, não é? Eu confesso a você que eu não consegui compreender a profundidade desta afirmação, que é um comentário aqui de João, capítulo 15. Tão perto é a união entre a videira e o ramo, que cada um é nada sem o outro, que cada um é totalmente e somente para o outro. Conexão, dependência. A videira verdadeira é Jesus, assim como os ramos. Eu quero tirar 4 pontos aqui com vocês esta tarde. O primeiro ponto que esse texto nos ensina é que sem a videira, o ramo não pode fazer nada. Sem a videira, sem estar conectado à videira, o ramo, além de não poder fazer nada, o ramo não é nada. É disso que Cristo está falando. Sem estar conectado, sem ter conexão comigo, você não é ninguém, não é nada. Você não passa de alguém que está simplesmente esperando o tempo para morrer. E se você vai ainda nesse contexto, amigos, um assunto básico
é que se você não estiver conectado à videira, ou até mesmo se a videira não existisse, não haveria convicção de pecado se não fosse por Jesus. Essa é a natureza básica, esse é o princípio básico da conexão. Sem estar conectado, eu não tenho um reconhecimento de que eu sou pecador. E se não há essa convicção de pecado, então não poderia haver arrependimento. E se não houvesse arrependimento, então não haveria perdão. Iríamos apenas nos automedicar com essa droga favorita, o pecado, e apenas nos despedir desta vida para a morte. Conexão. Sem a videira, o ramo não é nada. Se você não estiver conectado a Cristo, você não é ninguém, você não é nada, você não pode nada. Sem Cristo não haverá paz, sem Cristo não haverá frutos, sem Cristo e sem conexão não haverá esperança, não haverá amor, não haverá graça, não haverá nada. Além de mim, Jesus está dizendo, você não pode fazer nada, você não é nada. E eu quero dizer para você que está aqui, se você está se sentindo longe de Deus, se você está de fato longe de Deus, olhe para essas palavras, sem Cristo, sem conexão, você não é nada. Segundo ponto, que esse texto me permite, é sem o ramo, a videira também não pode fazer nada. Interessante, não é? Eu não estou discutindo aqui a questão da soberania de Deus. Fique bem claro isso aqui. Mas esta é a forma que Deus está dizendo, que Jesus está falando. Essa é a forma que Deus talvez escolheu. Sem o ramo, a videira não pode muito, não pode nada. Amigos, aqui, tal é a maravilhosa condescendência da graça de Jesus, que justamente como o seu povo, dependente dele, Ele se fez dependente de nós. Mais uma vez, não estamos aqui discutindo soberania, Deus é soberano. Mas o que é a videira sem o ramo? Não vai ter fruto. E é disso que o texto está dizendo, sem o ramo também, a videira não pode muito, sem os seus discípulos, ele não poderia dispensar suas bênçãos ao mundo, ele não pode oferecer aos pecadores as uvas da celestial de Canaã. Deus deseja presentear a todos, toda a humanidade, mas se ele não tem ninguém para cultivar a fruta, o presente não chegará ao seu destino. Você quer alcançar alguém secular? Você quer alcançar o seu vizinho? Você quer alcançar aquele seu colega de trabalho? Eu vou dizer algo para você. O que esse colega de trabalho, o que esse vizinho precisa não é conhecer simplesmente a Bíblia. Você não precisa simplesmente provar a Bíblia para ele. Você precisa estar conectado à videira. Porque é assim que o ramo e que a videira vai produzindo fruto. Está claro até aqui, sim ou não? Sem a videira, sem o ramo, a videira não pode fazer muita coisa. Terceiro ponto que o texto nos ajuda: tudo o que a videira possui pertence aos ramos. Tudo. Tudo. Tudo que a videira possui é do ramo, tudo que a videira possui é seu, tudo que a vinha tem está à disposição do ramo. É disso que Cristo está dizendo, olha, permanecer em mim e permita que eu permaneça em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo, amigos. É isso que Jesus está dizendo, tudo. Toda a plenitude de Jesus, todas as suas riquezas são para você, ó crente, porque a videira não vive para si, não guarda nada para si, mas existe somente para os ramos. Surpreendente, não é? O que você está precisando de Jesus agora? Ah, Senhor, eu queria ter a coragem de Jesus. É só pedir. Senhor, eu estou precisando da paz de Jesus. É só pedir, porque tudo que Jesus tem é teu. Tudo que a videira possui
pertence ao ramo se houver conexão. Eu gostaria de que Deus me desse confiança, a fé plena. A fé de Jesus é seu, é meu, é só pedir, porque tudo que a videira possui pertence aos ramos. Pastor, eu estou precisando de paz, porque lá em casa está muito difícil. Pastor, eu estou precisando de paz, porque a tempestade está sendo forte demais. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você esta tarde, é só pedir. É só pedir, porque tudo que eu tenho é teu. Ellen White, amigo, semana passada eu li esse texto naquele outro nosso sermão. Cadê os meninos? Eu corrigi, tá? Hoje. Eles fizeram uma observação referente à referência. Tendo compreendido nossa redenção, Ele não poupará nada, por mais que seja caro, o que é necessário para a conclusão do seu trabalho. Nenhuma verdade essencial para a nossa salvação é retida. Nenhum milagre de misericórdia é negligenciado. E olha que interessante, os tesouros do céu inteiro estão à disposição daqueles que Ele procura salvar. Amém? Todo o tesouro do céu está à nossa disposição. Todo o tesouro do céu está à disposição daqueles que Ele procura salvar, eu e você. E a propósito, qual é o maior dom? Qual é o maior presente que Jesus quer nos dar? Espírito Santo, nessa terra. Por quê? Se você receber o Espírito Santo, você vai receber todos os demais dons. Tudo que é teu, tudo que a videira tem, pertence aos ramos. Tudo. Essa bênção prometida do Espírito Santo traz todas as outras bênçãos em sua jornada, de acordo com as riquezas da graça de Cristo. Pastor, se eu soubesse que isso era verdade, eu já estaria pedindo todas as manhãs. Peça. Porque tudo que a videira possui pertence aos ramos. E quarto ponto, amigos. Isso aqui é forte. Tudo que o ramo possui pertence à videira. Entendeu? Primeiro ponto, tudo que a videira tem, também o ramo tem. Tudo que o ramo tem, a videira deve ter. E olha, Andrew Murray de novo, o ramo não existe por si mesmo, mas existe para produzir frutos que possam proclamar a excelência da videira. Não tem razão para existir a não ser para servir a videira. Como Jesus se dá tão completamente para o crente sente-se exortado a ser totalmente do seu Senhor. Cada poder de seu ser, cada momento de sua vida, todo pensamento e sentimento pertencem a Jesus, que dele e por ele poderá dar o fruto. Mas espera aí, pastor, eu não gosto disso, como assim? Eu trabalhei duro para comprar o meu carro, pastor. Quer dizer que esse carro não é meu? Coloca a mão no teu coração aí, coloca aí. Coloca. Está batendo? Está batendo ou não está? Tudo que você tem pertence à videira. Pastor, a minha casa, eu trabalhei duro, pastor, para ter essa casa, o senhor não sabe. Coloca a mão no teu coração de novo, coloca aí a mão no teu coração, vai lá, coloca. Está batendo? Por que esse coração teu está batendo, você sabe por quê? Pela graça, pela misericórdia de Deus. Então o texto está dizendo, ei, tudo que o ramo possui deve pertencer à videira. Tudo deve estar na presença de Deus. Foi Deus que te deu o poder, foi Deus que te deu capacidade, foi Deus que tem te abençoado, é Deus que te deu capacidade financeira, capacidade intelectual, é de Deus. Por isso que o texto diz, tudo deve pertencer a mim. Tudo. Deus sonhou por você, meu querido amigo, por séculos. Ele sonhou com você e Ele colocou gerações em movimento para que um dia fosse criado o DNA que é você.
sua mãe, seu pai, ele tem trabalhado nessa linha por gerações, e ele está dizendo para mim e para você, tudo que eu tenho é teu, mas tudo que você tem deve ser meu também. Você pertence a Deus. Você não pertence ao óbvio, você não pertence a qualquer outra coisa, você pertence a Deus, e Ele investiu tudo para você viver e usar os seus dons que você tem para a glória dEle. Deus poderoso, não é? Deus maravilhoso. 4 pontos que eu destaquei nessa tarde. Sem a videira, o ramo não pode fazer nada. Sem o ramo, a videira também não pode fazer nada. Tudo que a videira possui pertence aos ramos, e tudo que o ramo possui pertence à videira. Mas olha, não terminei. Olha o que diz esse texto. Isso aqui é profundo, eu confesso mais uma vez, é tão profundo que eu não consigo entender completamente. Desde a eternidade, Cristo e eu fomos ordenados um pelo outro. Inseparavelmente nós pertencemos um ao outro. É a vontade de Deus, e eu devo respeitar em Cristo Jesus. Amigos, desde a eternidade, Cristo e eu, Cristo e você, fomos destinados, fomos ordenados, fomos feitos um para o outro, inseparavelmente, pertencemos um ao outro. Poderoso, desde a eternidade, é vontade de Deus que haja conexão. E mais o texto está dizendo, é vontade de Deus que nós permaneçamos conectados à videira desde a eternidade. É vontade de Deus. Você acredita nisso? Talvez não seja por séculos que Deus começou a planejar você. Talvez seja desde a eternidade. Desde a eternidade, Cristo nos planejou para mantermos conectados a Ele. Cristo está dizendo para mim, ei, você está vivendo longe de mim, mas eu criei você para andar conectado comigo. Porque longe de mim não tem vida. Você está vivendo longe, você está até vindo na igreja, você até está participando dos 10 dias de oração, mas olha, eu criei você desde a eternidade para manter-se conectado a mim. Eu criei você para viver de forma inseparável de mim. Desde a eternidade, tudo que eu tenho, eu criei para você e pertence a você. Meu querido amigo, não é possível, não existe vida longe da conexão com Cristo. Não existe paz longe da conexão com Cristo. Não existe esperança longe da conexão com Cristo. É desde a eternidade que nós fomos planejados. Desde a eternidade que nós fomos trabalhados. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Desde a eternidade veio o pecado, mas veio Cristo morrendo na cruz. Por isso Jesus Cristo, nessa tarde, vamos participar da ceia. Ele está dizendo, meu filho, é hora de se reconectar a mim. Ele está dizendo para mim e para você, meu filho, é hora de se reaproximar. Meu filho, é hora de você enxertar a sua vida novamente à videira verdadeira. Que Deus poderoso, não é? Que Deus maravilhoso. Por isso, saia daqui esta noite disposto a se manter conectado. Saia aqui essa noite entendendo que sem a videira o ramo não é nada, sem o ramo a videira não é nada. Tudo que a videira possui pertence ao ramo, e mais do que isso, tudo que o ramo possui pertence à videira. Que Deus possa nos ajudar a nos permanecer juntos, conectados com esse Deus poderoso. Grandes casas construir,
fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti, pois só em teus braços há plenitude. Só em ti eu sou inteiro, só em ti eu sou completo. Nos leve de volta para o teu abraço agora. És a videira verdadeira, somos teus amos, Senhor. Mas às vezes buscamos em outras videiras, e é só morte, é vazio, é abismo. Pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência.
Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna.